Vocês. Prazer te receber. Bem, para a gente entender um pouco sobre essa percepção de que o tempo está passando muito rápido, de que a gente não tem tempo para nada, é uma loucura. Vamos respirar um pouco e vamos dar uma olhadinha na conversa que o Luciano Pichetti teve com o pessoal nas ruas, para saber sobre essa percepção do tempo. Será que está faltando tempo ou está sobrando afazeres? Olha só. Onde é que foi parar o tempo? Ou melhor, o que é que a gente fez com o tempo? Ou melhor ainda, o que é que a rotina fez com o nosso tempo? Nós não temos mais tempo para fazer coisas que gostaríamos de fazer, como, por exemplo, ligar para aquele amigo, ligar para a mãe. Hoje, essas conversas se resumem muitas vezes a uma mensagem de texto ou então a um áudio. Você também sente que falta tempo no seu dia a dia para fazer o que você gostaria de fazer? Nós íamos às ruas para saber se as pessoas de fato se sentem assim. Eu sinto que falta tempo, assim. É muita correria, né, no dia a dia, e um minuto muda muita coisa. É o povo que está muito acelerado, a correria aí. O tempo realmente está muito escasso para todo mundo, é o que a gente percebe, né? A rotina do dia a dia está cada vez ficando pior, né? Maior, na verdade. Mais compromisso, trabalho. Final de ano também já é uma correria maior, né? Eu que trabalho em loja, a gente está atendendo bastante, desde manhã até de noite o horário. A gente sempre estende depois do horário. A gente sempre está numa correria maior. É muito estudo, trabalho, compromisso, né? E às vezes a gente não sai para esfriar a cabeça, né? Para relaxar. Acho que às vezes você não consegue dar atenção devida para as pessoas pela falta de tempo, pela correria, pelo dia a dia mesmo, pelo trabalho. E ninguém se comunica, se visita, é por mensagem, por WhatsApp e tudo. Isso eu não concordo. Eu acharia que tinha que ser como era antigamente, que nós todos se encontravam um com o outro. Para minha família eu dou bastante atenção, eu priorizo, sabe? A minha família. Trabalhava mais perto da casa da minha mãe, conseguia passar lá na hora do meu intervalo, almoçava lá com ela, conseguia dar uma atenção maior para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos também, meu irmão caçula. Hoje tá bem difícil para mim ficar perto deles. Não, tempo não falta. É gente que não vai por falta de tempo. Falta administrar melhor o tempo que a gente tem. Isso, tem que se cuidar mais, quando vê o tempo domina nós. Eu acho que a rotina que nos engole, o comércio que nos enlouquece, a ansiedade que a gente vive nos últimos dias de querer fazer as coisas, de querer dar conta e não dar conta, e o tempo que deveria ser bem administrado tem sido atropelado. Atropelado, acho que essa é a palavra, tá atropelando tudo, né? Atropelando as pessoas, atropelando o tempo, atropelando tudo. Eu não sei se vocês perceberam, até a doutora vai poder me ajudar nesse sentido. Quando a gente finaliza um ano, a gente espera que ele acabe num domingo, pro dia 1º ser na segunda-feira, né? Porque aí, psicologicamente, a gente já entendeu que começou um novo ano, certo? Mas dessa vez, foi uma semana em que metade dela foi o final do ano de 2024 e a outra metade da semana foi o início de um novo ano. E eu acho que essa sensação de que a gente estava na quinta, na sexta, na segunda e estava perdido no meio da semana, é exatamente isso, porque, primeiro, o ano não finalizou como nós gostaríamos, né? Acabar num domingo para começar um novo ano na segunda, né? Então a gente tem muito essa dificuldade de tempo e quando a gente bate o olho no calendário, a gente fica perdido nos dias também, né? Sim, com certeza. As pessoas, elas estão cada vez mais aceleradas. Eu costumo dizer para os meus pacientes que é difícil fazer uma aliança com o tempo. As pessoas querem já conquistar muitas coisas num curto período de tempo. E isso faz com que elas tenham essa sensação de que falta tempo. Mas, na verdade, nós temos 24 horas. Claro que existem realidades diferentes, nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, mas nós temos 24 horas, né? E se a gente for pensar, a gente está muito sobrecarregado, né? Se a gente for falar com as pessoas, inclusive essas que deram entrevistas, possivelmente elas estão sobrecarregadas e elas sentem que falta tempo. Mas aí é importante a gente pensar o que a gente está fazendo com o nosso tempo, como que a gente cuida dele, a gente traz consciência para ele ou a gente está vivendo no automático? Eu costumo ouvir muito pessoas dizendo, eu vivo no automático, eu estou no piloto automático. E isso é uma problemática muito grande, porque acaba acarretando na sensação de que a pessoa não está vivendo, de que falta tempo e que ela não consegue aproveitar a vida dela. Mas aí é importante a gente retornar, né, a essa consciência e entender o que eu estou fazendo com o meu tempo dentro das minhas possibilidades.
né? O que eu tô fazendo com a minha vida, né? O tempo passa mesmo, gente, passa. Só que daí a gente tem que pensar o seguinte: eu tô conseguindo me organizar para viver esse tempo? Para quem tá assistindo a gente em casa, por exemplo, nesse momento, férias dos filhos, né? As crianças estão em casa, aquela movimentação dentro de casa, completamente fora da tua rotina do dia a dia, porque agora as crianças não estão indo para a escola. E você tem que continuar mantendo a tua organização com as crianças em casa. Como é que a gente readapta tudo isso? É importante sinalizar que a pessoa que está em casa com os filhos, ela não vai conseguir manter a rotina que ela tinha Antes, né? Antes, quando eles estavam na escola. Isso vai ser inviável. E quanto mais a mãe ou o pai ou o cuidador tenta se colocar como era a rotina sem os filhos, mais ele vai se sentir ansioso, possivelmente irritado, porque vai ser inviável. As crianças estão ali, né? Claro que é importante manter uma organização, pensar num tempo adequado para fazer as atividades, para trabalhar, enfim, mas vai ser insustentável manter a rotina com os filhos, né? Sem os filhos, com os filhos, né? Não tem como. Então fica a dica para você. Depois que você acha que você está sem tempo, tem um filho para você ver para onde vai o seu tempo. Você tem que se organizar, não tem jeito, não tem escapatória, né? E como é que a gente lida com essa questão da qualidade de vida? Porque assim, a gente preza muito pelo cuidado ao outro, né? Não só quem é pai, quem é mãe, tá? Às vezes você é só filho e você você dedica boa parte da sua rotina para cuidar dos seus pais, né? Dos seus avós, por exemplo. Não é verdade? Dos seus irmãos. Enfim, independente da tua configuração familiar. E muitas vezes a gente esquece da gente, de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde. Olha, tô precisando ir num dermatologista há tanto tempo, né? Marcado uma vez esse médico, né? Prestar atenção um pouco em você, porque a gente se coloca muito em segundo lugar quando tem alguém dependente da gente. Com certeza. Tem uma fala muito presente no curso de psicologia, é que a gente não consegue cuidar do outro se a gente não cuidar da gente. Então, ao longo da faculdade, nós escutamos pelos 5 anos que nós precisamos fazer terapia para nós estarmos aptos para atender outra pessoa. E se a gente for pensar na maternidade, no cuidado das crianças, enfim, como que essa família vai conseguir manter um cuidado adequado para essas crianças se ela não está bem? Se ela está ali em último lugar, muitas vezes não é nem em segundo lugar, está em último, coloca todas as responsabilidades antes. Então, isso vai fazer com que ela se sinta fragilizada, possivelmente essa autoestima vai ficar fragilizada, pode inclusive desencadear uma depressão, ansiedade, um estresse muito exagerado, e isso vai reverberar no cuidado com a família. Então, não é egoísmo se priorizar, porque se nós não nos priorizarmos, o nosso cuidado, o nosso trabalho, a nossa rotina, a nossa produtividade vai ser afetada necessariamente, porque não tem como. E assim, pra gente ser bem prática, a gente pode fazer isso num papel, por exemplo? Colocar ali os meus afazeres da semana, os meus afazeres do dia, para começar a organizar, porque eu, por exemplo, eu sou muito tátil, eu preciso me organizar visualmente. Se eu não fizer essa organização, mentalmente pode esquecer. Né? Porque daí, se não tiver um lembrete no celular, se não tiver um lembrete ali na agenda, né? Na tua agenda, na tua rotina, do teu calendário, aí já dança tudo vai por água abaixo. O plano semanal, né, das atividades ou mensal é extremamente interessante, desde que ele esteja alinhado com a realidade da pessoa, né? Se a pessoa, sei lá, chega às 10 da noite em casa, coloca que vai na academia às 5:30 da manhã e aí vai trabalhar o dia inteiro, vai cuidar dos filhos, provavelmente vai ser insustentável, né? Então, é importante colocar ali no papel metas realistas, porque senão pode, inclusive, aumentar essa ansiedade e essa sensação de que falta tempo. Então, é interessante a pessoa colocar ali o que ela sabe que ela vai dar conta. Ela percebeu que ela dá conta, ela precisa fazer alguma outra coisa, ela quer se aprimorar em outro aspecto da vida dela, ok, coloca na próxima semana. Então vai escalando na medida do possível, caso a pessoa sinta que ela consegue fazer mais, caso ela queira fazer mais, né? Pensando nessa perspectiva de produtividade. Mas claro que para a gente ter uma qualidade de vida, a gente precisa também colocar nesse plano o tempo de descanso, o tempo de cuidado, o tempo para cuidar da saúde. Então, isso é extremamente necessário e importante para que a pessoa consiga viver de forma plena.
Tá aí, dicas excelentes para você reaproveitar o seu tempo, prestar mais atenção em você, prestar mais atenção nas pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que convivem com você e começar a se colocar em primeiro lugar também, que é uma parte bem importante da mudada, da virada de chave, com certeza. Muito obrigada, Ju, doutora, um prazer te receber aqui. Um prazer é meu, muito obrigada. Você de casa, agora a gente vai conversar com a Vanessa, porque ela vem com dicas excelentes para quem está com dificuldade ainda nos olhos, visão seca, apagada, os olhos ardendo, você fecha